Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o facto de estar aqui, de me terem aceito esta comunicação. Tenho muito gosto de participar nesta conferência, ainda que, de facto, haja, digamos, a presença da matemática não seja muito vasta. Isto faz-me lembrar um título de uma palestra do final dos anos 50, acho eu, de C.P. Snow, um escritor inglês, que falava das duas culturas, a cultura humanista e a cultura científica, e que lamentava que no tempo dele as culturas humanistas e científicas estivessem separadas e que se pudesse chamar, e que uma pessoa fosse aceitável, digamos assim, uma pessoa ter uma cultura humanista e estar mais ou menos desligada da cultura científica. É uma grande alegria para mim que todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado têm acolhido muito bem todas as contribuições matemáticas que nós temos trazido, Simão e eu, e, portanto, é com grande alegria, volto a dizer, que estou aqui numa conferência que envolve estas duas culturas. Bom, então, a minha razão para estar aqui é uma análise que eu comecei a fazer há uns anos atrás dos painéis Número e Começar. Na altura não tinha a sorte que o Simão tem agora de ter acesso ao espólio de Almada Negreiros, onde há uma quantidade de desenhos exploratórios, como vocês viram, e que de alguma maneira explicam os processos de chegada aos resultados finais, neste caso aos painéis Número e Começar. Portanto, a minha primeira aproximação foi olhar para os painéis, ver o que é que já se tinha escrito sobre os painéis e pôr-me a fazer contas. Em primeiro lugar, uma das primeiras coisas que me apercebi é que, como é óbvio, o gesto de Almada não é o mesmo, não é o gesto de um matemático. Ou seja, apesar de ele usar coisas matemáticas, conteúdos matemáticos na sua obra, a sua maneira de pensar e a sua maneira de trabalhar é diferente da do matemático. E isso fica claro na primeira citação. Ele diz: por amor de Deus, não me obriguem a explicar nada daquilo que eu faço. Os matemáticos têm a opção contrária. Eles tentam explicar tudo e mais alguma coisa. Às vezes até as pessoas não quererem que eles expliquem mais nada. De qualquer maneira, a segunda é mais clara ainda. A segunda diz que Almada se considera da gente da arte e, portanto, vive a analogia e a antinomia das figuras, razão da semelhança e oposição recíprocas, e não vive mais nada, basta-me, sou da gente da arte. Portanto, apesar de ele usar objetos matemáticos e conteúdos matemáticos nas suas obras, ele não está a querer demonstrar nada a ninguém, pelo menos não demonstrar num sentido matemático. No entanto, a sua motivação, então, é aquela que o Simão também já tinha falado, é ir de encontro a um cânon. É tentar descobrir quais são os elementos fundamentais daquilo que se pode considerar belo, os elementos subjacentes, talvez, daquilo que se pode considerar belo. O Simão citou aqui uma definição de cânon dada por Delfim Sardo, não vou tentar lembrar-me, mas pareceu-me muito adequada, portanto não vou alongar-me aqui. Aqui estão, estas duas frases são de Almada Negreiros. O cânon não é obra do homem, é a captação que o homem pode da imanência. É o advento inicial da luz epistemológica e o que ele deseja fazer é ir de encontro a um cânon. E esta é a razão de todo o seu trabalho. Ou seja, é tentar apresentar esse cânon, apresentar essas estruturas subjacentes a toda a arte e toda a beleza, a toda a gente. Estão aqui duas figuras que mostram, ou que ilustram talvez, que Almada Negreiros não foi a primeira pessoa a tentar fazer este tipo de trabalho. Temos ali uma figura do Renascimento, que todos conhecerão, em que se tenta medir um homem através de um círculo e de um quadrado, e do lado direito temos uma figura de Le Corbusier, em que se mede também um homem através de duas escalas essas também baseadas num conteúdo matemático muito exíguo, que eram apenas a unidade, o dobro e a razão de ouro. Vamos já falar do que é a razão de ouro. Portanto, mais uma vez, eram duas pessoas muito separadas no tempo que tentaram também descobrir conteúdos, estruturas, digamos, universais, por detrás, neste caso, da anatomia humana. Ora, como eu disse, Corbusier tinha aquele material que eu acabei de falar, a unidade, o dobro e a razão de ouro, e aqui está listado algum do material, algumas das coisas que Almada Negreiros consideravam fazer parte desse cânon. Então eu vou ler a lista. A divisão simultânea do quadrado e do círculo em partes iguais e partes proporcionais, é a origem simultânea das constantes da relação 9-10, grau, medida e extrema razão e prova dos 9. E, curiosamente, este desenho que aqui está
inclui praticamente todos os elementos que ali estão descritos. Este desenho que ali está, como vocês poderão ver rapidamente, é aquele que todos vocês têm junto de vós no saco e que poderão levar para casa e consultar. Eu vou tentar apenas explicitar como é que algumas destas coisas estão ali. Algumas são mesmo explícitas. Por exemplo, a relação 9-10, mais uma vez aparece ali um 9 e um 10. Aqui está um 9 e ali está um 10, sobre a circunferência. Isto é uma proposta de uma construção sobre a circunferência e ele afirma que este arco aqui do O até ao 9 é a 9ª parte da circunferência e este arco daqui do 0 até ao 10 é a 10ª parte da circunferência. A construção apoia-se nesta diagonal, há alguns arcos que são traçados, não é muito difícil perceber como é que são traçados, e depois chega-se ali ao 9 e ao 10. Há aqui também um 5, como vocês adivinharão, este 5 significa que esta parte daqui até ali é a 5ª parte da circunferência, e além disso, há aqui este retângulo, que é, digamos, obtido dividindo, usando aqui esta linha. Este retângulo é aquilo que se chama o retângulo de ouro. A maneira como ele constrói o retângulo de ouro digamos, é a construção clássica. Há aqui uma diagonal, há aqui um arco de circunferência, depois há outro arco de circunferência que vai lá acima, e depois esta medida é trazida cá para baixo e depois refletida para ali. Enfim, é um pouco mais complicada que a construção habitual, mas é equivalente. O retângulo de ouro, então, encerra em si o que ele chama a medida de extrema razão. Significa que este segmento cá em cima está dividido de uma maneira, este ponto que aqui está, divide o segmento todo, de maneira que a proporção do todo para o grande é a mesma da proporção do grande para o pequeno. Isto é uma experiência que vocês podem fazer em casa. Não estou a brincar. Eu sei que as pessoas, geralmente, quando vêm a estas conferências, não trazem uma fita métrica. A organização também não proporcionou nenhuma. Mas, se forem para casa e fizerem estas medidas todas e fizerem estes quocientes, o todo sobre o grande e o grande sobre o pequeno, verão que dá o mesmo número. E é isto que define a divisão pela razão de ouro. Só não está aqui a prova dos 9, porque a prova dos 9 é uma coisa aritmética e aqui, pelo menos neste desenho, não há nenhuma aritmética. Ora bem, então os dois painéis de que eu falava então são o painel número e o painel começar. Vamos começar pelo painel número, é um painel que está no Tribunal de Contas, que não está muito longe daqui. Portanto, quem for pela Avenida Berna adiante, volta à direita e é uma das primeiras portas do lado direito. Isto é uma tapeçaria, o número é uma tapeçaria que está mesmo no átrio do Tribunal de Contas. É uma ótima razão para visitar o Tribunal de Contas, melhor do que muitas outras. E então este painel, como vocês veem, tem uma régua aqui à volta. Já vamos olhar um bocadinho melhor para esta régua, com números e pontinhos. Há aqui uma parte que tem os desenhos deste lado. Há um homem central que faz lembrar o homem de Vitrúvio de há pouco. E ali está uma segunda parte. Eu não vou falar do homem de Vitrúvio porque, digamos, a minha formação é matemática, não é artística, portanto não quero ir além da chinela, mas só noto que este homem é um pouco diferente do outro, porque este quadrado está dentro do círculo, portanto de alguma maneira o círculo não faz falta nenhuma, e este homem parece estar um pouco esticado. Portanto, o que quer dizer que a intenção é diferente. A intenção de pôr aqui este nome é diferente da intenção de Leonardo da Vinci. Como diferente, não me vou meter nisso. Esta, então, é a parte esquerda do painel. Aqui em baixo, então, há uns números e vamos, talvez, começar por olhar para estes números. Vamos começar aqui por baixo, talvez. Está aqui um 1, depois 2 pontinhos e um 4, depois 2 pontinhos e um 7. Está-se mesmo a ver o que é que se passa aqui, não é? Portanto, ele está simplesmente a contar os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas chega ali ao 10, passa a 0. E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas o 12 passou a 2. Ou seja, ele está a contar os pontinhos, ou os quadrados, mas está a esquecer-se do algarismo das dezenas. E este é um processo que a Almada usa em vários tratamentos aritméticos. Fazer contas em que a pessoa se esquece do algarismo das dezenas. Isto pode parecer uma coisa infantil, mas de facto não é. Isto corresponde a uma aritmética em matemática que se chama aritmética modular, de módulo 10, em que as contas se fazem exatamente desta maneira. E é uma aritmética que tem todas as propriedades da aritmética normal. A soma e a multiplicação são associativas, comutativas, uma distributiva em relação à outra, portanto é uma estrutura muito bem conhecida. Aqui temos algumas referências culturais, aqui há um friso de Knossos, aqui a coisas pitagóricas, temos aqui o triângulo 3, 4, 5, 3, 4, 5. Aqui temos a tetrakis, que era também um símbolo pitagórico, o ponta Bauhuta, que o Simão já falou, e a figura superflex error,
que é uma figura de Leonardo da Vinci. Portanto, isto aqui está posto cronologicamente. E eu queria debruçar-me aqui especialmente sobre esta figura aqui, o friso de Knossos, que parece não ter nada a ver com matemática. Este friso tem este padrãozinho aqui. E este padrão aparece repetido num livro, portanto já não no painel, mas num livro, não me lembro qual, se não me engano, ou o Ver ou o Almada e o Número, com estes números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E aqui aparece novamente repetido. 1, 2, 3, 4, o 4 é repetido, depois 5, 6, 7, o 7 é repetido, 8, 9, 0 e o 0 é repetido, etc. Isto apareceu em escritos do próprio Almada Negreiros, inspirados de alguma maneira por este padrão. E aqui também há um elemento de aritmética modular, da aritmética que eu estava a falar há pouco, que o próprio Almada nota, que é, se a gente somar dentro de cada um destes quadradinhos o número da esquerda com o número da direita, a soma é a mesma de que se somarmos o número de cima com o número de baixo. Aqui, por exemplo, 3 mais 6 é 9, 4 mais 5 é 9, sem mistério, mas, deixem-me ver um bocadinho maior, talvez este, 7 mais 0 dá 7, mas 8 mais 9 dá 17, e 17 não é 7, a não ser que a gente deite fora o algarismo das dezenas, que é exatamente o processo que ele fez na régua que está à volta do número. Eu julgo que este gosto da Almada Negreiros por este processo tem a ver com aquilo que ele chama a relação 9-10, que aparece em várias construções geométricas e aqui aparece numa manifestação algébrica, digamos assim, de chegar ao 9 e passar ao 0, como se o 10 passasse a 0 se começasse de novo. Outra coisa que apareceu no número é o triângulo 3, 4, 5, que já foi aqui amplamente mencionado, nomeadamente o professor Romário Gonçalves na primeira palestra, e aqui está justamente a corda que foi mencionada e que aparece em algumas ilustrações egípcias como um meio de produzir um ângulo reto. Se a gente tiver um triângulo em que um lado é 3, outro lado é 4, e outro lado, aliás, se tivermos um triângulo em que um lado é 3, outro é 4, outro é 5, o triângulo sai reto porque temos esta igualdade, 9 mais 16 dá 25. Está bem? Este triângulo tem a particularidade de ser reto e os seus lados serem inteiros. É isso que é engraçado. Não é o único, há muitos mais, mas é o pequenino, é o mais pequenino de todos. E, portanto, talvez seja, digamos, o mais interessante nesse sentido. Do lado direito, temos uma coisa que tem aparentemente um espírito completamente diferente. Temos uma gravura de um homem, que parece ser um homem do Renascimento, com um desenho de um pentágono com duas diagonais, e aqui do lado direito, isto é tal e qual, parece tirado de um catálogo, parece tirado de um livro. Isto são ilustrações do Leonardo da Vinci, que foi quem teve a ideia de fazer os sólidos só com as arestas, portanto sem as faces desenhadas, para que se conseguisse ver a parte de trás, as arestas da parte de trás. E isto são os 5 sólidos platónicos com planificações. Aqui ele foge um bocado então àquela vertente mais simbólica e faz, digamos, uma lista de sólidos, um catálogo. Uma coisa mais próxima da matemática, feita pelos matemáticos, digamos assim. E com isto queria passar ao começar. É evidente que eu não vou dizer tudo aquilo que se pode dizer sobre o começar, porque, aliás, o estudo que estamos a fazer ainda tem muito para onde andar. Eu vou falar apenas de 2 partes do começar. Esta primeira, esta figura que aqui está do lado esquerdo, e a última de todas do lado direito. Já agora, este painel está ali fora, portanto, antes de irem para casa medir o vosso saco com uma fita métrica, podem passar ali por fora e olhar para o painel começar e ver mesmo, junto ao painel, aquelas coisas que eu vou falar agora. Então, a primeira figura do lado esquerdo é uma circunferência e depois tem lá dentro um pentalfa preto. Um pentalfa regular, ou seja, é um pentágono estrelado e é regular, ou seja, este pedaço aqui é 1/5 da circunferência. E depois tem esta construção que também foi mencionada naquela primeira palestra do professor Romário Gonçalves, em que se demonstra que o diâmetro da circunferência é a corda da 9ª parte, 2 vezes, mais a corda da 10ª parte. Como é que é feita essa demonstração? Primeiro, tira-se esta medida que aqui está, esta medida aqui até ali, esta medida é rebatida para ali e ele afirma que isto é a 9ª parte da circunferência. Portanto, isto é a corda da 9ª parte. Esta aqui. Depois há outra circunferência que vai dali até cá abaixo, com centro naquele ponto, o que significa que este comprimento é igual a este. Portanto, temos 2 vezes a corda da 9ª parte. E aqui, passando por este ponto, há uma circunferência, aqui não está o 10, mas aqui está, aqui afirma que esta parte aqui é a corda da 10ª parte, que, portanto, ficaria ali. Portanto, a circunferência fica com 2 cordas
duas nonas partes mais a 10ª parte. É uma das instâncias da relação 9-10, é uma dos elementos do cânon de Almada Negreiros. Bom, eu aqui queria fazer apenas uma pequena pausa. Nós, em matemática, somos bastante, como direi, picuinhas, talvez, com aquilo que é exato e aquilo que não é exato. Quando se fazem desenhos, há erros que são completamente desprezáveis, quanto mais não seja pela grossura do traço. Um erro que seja de milésimas ou décimas de milésimas é completamente irrelevante. Para o matemático, não. Ou é exato ou não é exato. Ora, o lado da nona parte, a nona parte da circunferência, consegue-se provar que não se consegue construir desta maneira. Não há maneira de construir a nona parte da circunferência exclusivamente com régua e compasso. É um teorema muito famoso do século XVIII, que depois no século XIX foi refinado e que dá todas as partes da circunferência que se podem construir com régua e compasso, e a nona parte não é uma delas. Portanto, aquilo tem que estar errado por força desse teorema. É claro que está muito, muito aproximado. A aproximação é da ordem das centésimas, mas não é exato. Não há um teorema, é um teorema o último teorema é um teorema de Gauss e que dá a fórmula para os números n para os quais se consegue a divisão. E se quiser depois no debate podemos falar sobre isso. Até porque a fórmula não é muito complicada. A 10ª parte podia não ser exata, mas a 10ª parte pode ser construída com régua não gradada e compasso e de facto ele acerta. Aqui é exata. Portanto, é verdade que o diâmetro é este comprimento mais este, é verdade que esta é a 10ª parte, não é verdade que esta é a nona parte, mas também não podia ser verdade. Não é possível construir a nona parte. Já agora, um pequeno parêntese, aquela coisa que eu falei da razão de ouro, aquele retângulo que era dividido em média e extrema razão, há muitas proporções dentro do pentalfa que dão a razão de ouro. Lá está, a razão de ouro é isto, se a gente chamar A mais B ao todo, A ao maior, B ao menor, a razão de ouro é esta razão entre o todo e o grande, que é igual à razão entre o grande e o pequeno. No pentalfa, neste desenho, há muitos comprimentos cuja razão dá a razão de ouro. O vermelho sobre o verde dá a razão de ouro, o verde sobre o azul dá a razão de ouro e o azul sobre o lilás também dá a razão de ouro. Portanto, o pentalfa é uma construção muito, muito rica quando a gente tenta relacionar estes comprimentos. Finalmente, o ponto da Bauhuta, para terminar. O Simão já teve a bondade de dizer esta quadra, portanto não posso não me demorar muito nisto. Esta quadra define o ponto que permite a construção do quadrado, do triângulo e do quadrado. E, portanto, quando alguém quer construir este ponto, a primeira coisa que tem de fazer é interpretar esta quadra. E, naturalmente, não há uma interpretação única. Cada pessoa pode interpretar à sua maneira e construir um ponto de acordo com a sua interpretação. E há vários artistas que fizeram uma interpretação e depois uma construção a partir daí. Um deles foi Lima de Freitas, que faz esta construção, que eu não vou descrever, mas está aqui este ponto H, digamos assim. Ele está dentro do círculo e nem sequer está no quadrado nem no triângulo. O triângulo está aqui. É um triângulo equilátero. O quadrado está aqui e permite, através do triângulo e do quadrado, consegue-se gerar este ponto e este ponto, trazido para aqui, permite também construir o pentágono. Portanto, de alguma maneira, isto vai mais longe do que a quadra pede. A quadra só pede um triângulo e um quadrado, mas esta construção permite também construir um pentágono. Além disso, o triângulo é equilátero, que era uma coisa que Lima de Freitas achava que era importante. Aliás, ele criticou a Almada Negreiros exatamente porque o triângulo dele não é equilátero. Mas não é equilátero, mas também é interessante. E é interessante exatamente pela razão que o Simão disse. Aqui está a construção do ponto da Bauhuta, que é a última parte, a parte mais à direita do painel começar. Ele está aqui dentro, eu não vou demorar muito tempo, mas é dirigido por aquele ponto ali, está bem? É dirigido por aquele ponto ali, há uma linha que vem até cá abaixo, que aqui fica vermelha e depois dourada, e através desta linha e da interseção dessa linha com a circunferência, consegue-se fazer as construções. É exatamente a construção que o Simão mostrou há pouco. Portanto, há ali o ponto, este ponto traça-se esta diagonal, dá aquele ponto ali, e este, por um lado, primeiro constrói-se o quadrado, e depois, a partir daquele ponto, baixa-se e constrói-se o triângulo. Aquilo que é verdadeiramente extraordinário é que, só com esta construção extremamente simples, que é traçar esta diagonal, é a diagonal de um retângulo 2, 1, intercedar com a circunferência, construir o quadrado e a partir dali baixar uma vertical e uma horizontal, este triângulo fica com aquelas proporções 3, 4, 5 que
que já existia no Pitágoras e que já existia nos egípcios e que aparece aqui de uma forma naturalíssima e fica com as dimensões 3, 4, 5 exatas. Não é uma aproximação. E, portanto, esta é a coisa, eu diria, pelo menos até agora, é uma das construções mais extraordinárias que a Almada propõe, pela sua simplicidade e pelo resultado que é este triângulo. Termino com mais uma citação da Almada Negreiros, que ilustra de alguma maneira a sua maneira de fazer matemática ou a sua maneira de fazer construções matemáticas. Não procuro, encontro. Muito obrigado.